Excelsior, amigos, eu sou o Zé Wellington e esse é mais um Baião Nerd. E eu sou Marcelo Cavalcante, nossa máquina do tempo já está com o motor ligado. Por quê, Zé? Porque hoje nós vamos voltar à saudosa década de 90 e a mais saudosa ainda Rede Manchete, que apresentou pra gente muito mais do que a novela Pantanal. Na verdade, numa época onde a internet engatinhava, a Manchete foi uma das grandes formadoras de otakus e nerds no Brasil, e é por isso que hoje a gente trouxe, Marcelo, um especialista em nostalgia, em Rede Manchete, Kennedy Sobreira. Seja bem-vindo. Prazer. Né? Não fique nervoso, porque nós podemos estar mais nervosos do que você aqui hoje. Que isso, então, satisfação vai competir, estar aqui. Né? Marcelo, mas o que é que foi a Rede Manchete? Bem, a Rede Manchete, a Rede TV, né, praticamente, ela durou entre 1981 a 1999 e foi uma grande responsável pela exibição de muitos dos sucessos entre a garotada da época. E o verbete de hoje falará sobre essa rede, justamente a Rede Manchete. Pois bem, amigos, o verbete fala da Manchete, né? O que é que a gente pode falar da Manchete? Kennedy, muitos nerds, né, de hoje, otakus, principalmente esse pessoal que gosta de anime, de mangá, não seria nada se não fosse a Manchete, né? Começou aí na década de 80, foi uma rede cheia de altos e baixos, quase fechou, né? A Manchete foi uma emissora que marcou a nossa infância nos anos 80, principalmente por ter trazido todo aquele mercado japonês de seriados, de filmes, que nós chamamos de tokusatsu, e aquilo influenciou muito, porque não havia uma emissora que tinha uma exibição de tokusatsu, e aquilo marcou, né? Veio junto ao famoso Clube da Criança, na época, que era... Angélica apresentou, foi também, né? Angélica começou na TV, Clube da Criança, né? A gente teve outros programas, né? Eu não vou me lembrar agora, aquele que era mangá, USA Mangá, né? US Mangá, né? Era um programa da Manchete também, né? Manchete, mas foi mais anos 90. Anos 90 já, né? Já. Depois, né? Tem muita coisa pra falar, né, Marcelo? O que é que a gente pode começar falando, então, na Manchete hoje? Bem, e para começar a nossa sessão de nostalgia, escolhemos uma série que deixou muita saudade, Cybercops. Exibida a partir de 1990, a trama se passa 10 anos no futuro, quando um grupo de policiais de elite com armaduras tecnológicas combatia uma organização criminosa chamada Death Trap, liderada pelo Barão de Kageyama. Cybercops é uma coisa que marcou muito na época. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, Keren, não sei se tu concorda, era a câmera, né? Eles usavam uma tecnologia diferente, que era Betamax, né? Isso. Tecnologia da Sony, né? Diferente. E dava uma coisa, como eles não usavam a história da película, né? Que era usada na maioria dos... outras coisas que a gente viu parecidas na época, né? Já tinha uma diferença, né? Isso atrapalhava também porque os efeitos especiais eram tosquíssimos, né? Você lembra quando tinha uma explosão, né? Os tokusatsu, os principais, Jaspion, Changeman, Flashman, eles foram exibidos mais na parte ali 87, 88. E o Cybercops apareceu em 1990, sendo uma prévia, sendo um produto no mercado, boneco, sendo uma vez de repente assim, a gente tomou um susto. Poxa, o que é isso? Qualidade é essa? Né? Superior aos anteriores, tokusatsu, e não tinha, foi uma história assim, de repente, não tinha uma formação de policial. Quem são esses caras? Já aparecem todos com aquelas armaduras, robôs. Não teve a origem, né? Não teve uma origem. O que me chama mais a atenção, Keren, não sei se você concorda comigo, no Cybercops era o roteiro, né? Ele tinha uma história de ida e vinda, tinha um personagem que ele tinha a memória apagada, que ele podia ter vindo do futuro. Então, uma das coisas que eu lembro que chamou muita atenção, apesar da câmera diferente, ela dava uma... os efeitos especiais, você via que tinha uma parede, eles pegavam uma filmagem pegando fogo e faziam uma justaposição super tosca, né? Tosca. Mas, apesar disso, a gente tinha uma qualidade de história bem interessante, né? Isso. Né? Tinha todo o conflito que o Júpiter, o personagem Júpiter, ele tinha, né? Interno, né? Então, marcou muito na época, né? E aqui no Brasil foi um sucesso, né? Pode-se dizer, muito, né? Muito. Ofuscou até, durante a exibição do Cybercops, ofuscou até os outros, pela qualidade que tinha, de filmagem, ofuscou os outros, Changeman, Kamen Rider, e aquilo chamou muito, formou uma legião de fãs do Cybercops. Pena que não teve muito mercado, assim, merchandising, foram ter vendas no Brasil, como os anteriores, mas chamou muita atenção pela qualidade. Mas bem que aqui no Brasil até chegou a ser lançado alguns brinquedos, né? Eu me lembro que quando eu eu sou ainda pequeno, né? Mas quando mais novo... Porque ele é pequeno, né? né? Quando mais novo tinha uns bonecos, né? Do Júpiter, do Mercúrio, que vendiam aí por aqui por Sobral também. Pouco se via, né? Mas tinha alguns bonecos. Na verdade, se você for pegar tudo que a gente vai falar hoje, né?
teve esse impacto muito grande nas crianças da época, nós que éramos crianças na época, né? Porque tinha essa história, tinha muito merchandising, muito produto licenciado, né? Isso. Muita coisa falsificada também, porque é Brasil que tá falando, claro. né? Mas a gente tinha, né? Pois eram caras. Mas, até continuando nosso assunto, não dá pra falar da Manchete sem falar da grande quantidade de animes que a emissora exibiu. E um dos que mais são lembrados é o Yu Yu Hakusho. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua. Estou só, já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais, mas sem me decidir o que cresci. Sou Que foi exibido entre 92 e 95 no Japão, mas chegou no Brasil só em 97, né? E conta a história de Yusuke Urameshi, um valentão que morreu atropelado ao tentar salvar uma criança. Por ter feito esse ato de bondade, antes de morrer, Yusuke tem a chance de voltar a viver, mas ao retornar descobre que se tornou um detetive sobrenatural, né? Yu Yu Hakusho, eu tenho muitas boas lembranças, eu adorava esse anime, cara, demais. Já eu não assisti tanto Yu Yu Hakusho. Sinceramente, não assisti tanto. Agora, assim, chegou a assistir, Kennedy? Eu acompanhei uma parte, não assisti muito. O Yu Yu Hakusho é interessante. Ele pegou a pior fase da Manchete, já nos finais. Tava numa crise a Manchete, 1997. Essa crise eu já parei um pouco de acompanhar, sabe? A rede, mas não por causa do que não queria acompanhar. É porque teve uma mudança da TV mesmo com antena. Ela passava, né, com antena normal e passou para parabólica. Quando ela passou para parabólica, aí eu perdi o contato durante um ano, 2 anos, que é o meio tempo que tava passando o Hakusho, o Shurata, alguns anos aí. E o Hakusho sofreu muito na Manchete, né? Bastante. Por conta dessa história da emissora estar em crise, né? Ele não tinha um horário certo. Às vezes você ligava no horário que você assistiu ontem, tava passando outra coisa, né? A Manchete ela já estava já acabando. Mas, assim, tem uma coisa que eu lembro que tinha um roteiro bacana também. Isso. Era o clichê, né? Era um personagem principal, valentão, que queria cada vez enfrentar adversários mais fortes. Tinha um grupo de amigos e a amizade entre eles ditava toda a história do anime, né? Isso a gente viu depois em Dragon Ball Z, viu em Cavaleiros do Zodíaco, né? A gente viu depois em Naruto, que passa hoje, outras coisas. Bleach então, também, que praticamente é quase um detetive, né? Exatamente. Né? É o gênero, né, Marcelo? O shonen, né? O que é o shonen? Shonen aí perguntar pra mim. Por quê? Tu não sabe? Responde você. Ah, tá bom, cara. O shonen é como a gente chama aqueles animes e mangás, né? Que são mais voltados pro público adolescente masculino, né? Isso, né? Verdade. É verdade? Esqueceu disso? Não, eu esqueci não. Eu lhe contratei porque você é especialista nisso. Mas, pedi licença no assunto. Pode falar. E o Hakusho, ele também teve uma ajuda. Apesar da época que não foi legal na Manchete, teve o que ali nos bastidores dos diretores da Manchete, quem vai ficar no comando, quem não vai. E aquilo afetava muito a grade, programação, né? Uma hora passava, mudava de horário. E colocaram outro anime para ver se ajudava, chamar mais patrocínios, que foi o Super Campeões, na mesma época, 97. Deu uma ajuda na exibição, no Ibope deu uma melhorada. Não conseguiu ressuscitar aquela Manchete de início dos anos 90, com os tokusatsu. Eles viraram as costas para os tokusatsu, pararam os animes Samurai Warriors também, não exibiam mais, então ficou difícil. Super Campeões é legal, a gente fica até como uma dica, a gente não vai falar diretamente, né? Um anime de futebol, né? Isso. E fez muito sucesso no Brasil por causa disso, né? Porque o personagem principal, ele começava jogando no time de Várzea, no Japão, ia crescendo, e se eu não me engano, acho que quando ele chega no auge dele, ele joga no São Paulo, né? No Brasil, vem né? pro Brasil. E não é bem o São Paulo, mas você vê que a roupa igual, é o uniforme de São Paulo, né? E o que a gente pode falar mais, Marcelo? E não pode ficar fora desse programa as coloridas equipes Super Sentai. E uma das melhores representantes desse gênero é o Comando Estelar Flashman. そして20年後超新星フラッシュマン Na história, 5 jovens foram raptados quando crianças por caçadores espaciais, mas acabam sendo salvos pelo povo do planeta Flash. Flashman, rapaz. Flash. O que você achava de Flashman, Kennedy? Eu gostei muito, né? Agradou tanto quanto o Changeman, né? Que foi o Sentai anterior. Também no Japão, o Changeman, que é de 85, o Flashman 86. A Manchete também fez a sequência, exibindo Changeman 88 e Flashman 89. Uma pergunta, o que é Super Sentai? Antes de a gente começar a falar do Flashman. Super Sentai. No japonês, Super Sentai significa grande esquadrão.
Super Esquadrão, né? Que é os grupos lá, super soldados, grupos estelares, que defendem o planeta Terra e tudo, tem aquela mensagem, a sociedade, meio ambiente, tudo, contra os monstros. Entendi. Flashman tem uma série de diferenciais com relação a Changeman e outras coisas que passaram, né? Vou falar algumas que eu lembro, né? Uma das coisas que mais chamou a atenção, todo Super Sentai desse, tem aquele famoso robô gigante que enfrenta um monstro gigante e tal. Flashman tem uma coisa muito bacana, eles mudaram de robô no meio da série, né? Tu lembra disso? Tem hora que entra... Eu tô tentando lembrar do nome, mas não vou lembrar. É o Flash Gordon. Flash Gordon? Flash Gordon, tinha? Não, Flash Gordon, mas é o mesmo nome do personagem, Flash Gordon, que passava? Porque Flash Gordon era um personagem de quadrinhos, né? Sim, Flash Gordon, mas tinha o nome Flash Gordon também. Tinha o Titan Júnior. Titan Júnior, que era o maior. Coisa, Mas eu achava legal porque eles tiveram essa história, né? No meio, o Flashman era carregado de drama a história, né? Num determinado momento, né? Eles perdem o robô deles, o primeiro robô, aí eles ficam um robô reserva, que depois vem um outro também, ficam os dois robôs. Isso não tinha acontecido ainda, né? Me impressionou muito, né? E eu acho que não é spoiler a gente falar do final de Flashman também. O Celo falou aí da sinopse. Eles foram raptados, são treinados em outro planeta, depois voltam para salvar a Terra, né? Do Império Mez, eu acho o nome, né? Voltam e... O legal é que os últimos capítulos eles são muito dramáticos, porque aparece lá um casal que supostamente é pai e mãe de um dos personagens do Flash. Só que ninguém sabe quem é, qual é dos 5, né? E aí você começa, cada episódio, aquele casal vai se relacionando com um deles, né? Como é que eu lembro ainda? Fica suspense, você não sabe quem é, vai ser o filho, qual o filho do casal. No finalzinho ele dá... A gente sabe qual é, né? Pode dizer ou é spoiler? É melhor não dizer. Pode dizer, né? Que é a Flash amarela, né? Se não me engano, né? Ela vai até embora, né? Yellow Flash, né? Que é no episódio Adeus Planeta Terra. Que eu lembro, foi muito a Machado exibiu várias vezes, porque marcou muito, tudo final. No Changeman, terminou os Changeman na Terra. Os Flashman, um teve que ir embora, né? Exatamente, né? Teve esse diferencial. É uma mudança, né? Então a gente já vê que... E já que a gente está falando de Super Sentai, até para encerrar isso, né? Talvez a gente falando de Super Sentai, muita gente que está assistindo hoje, principalmente quem é mais novo, né? Eu nunca vi isso na vida, mas já viu, né? Power Rangers, né? Power Rangers. Que por sinal tem uma história interessante de Power Rangers. Todos esses Super Sentais, as equipes que apareceram, era da Toei ou da Seiban? Né? Começou com a Toei, porque assim... A empresa Toei japonesa, Toei né? japonesa criou o universo Sentai, que cada ano criava um esquadrão diferente. Desde a década de 70, início de 70, por aí. Em 85 Changeman, 86 Flashman. Em 1990 foi lançado o Sentai japonês chamado Zeo Ranger. A empresa norte-americana Seiban comprou os direitos para fazer uma versão americana do Zeo Ranger, que foi os Power Rangers. Primeira temporada, né? Primeira temporada. Foi o primeiro Sentai americano feito nos Estados Unidos. Na época era meio tosco, né? Porque tinha parte que era filmada com os atores nos estúdios americanos, né? Mas eles pegavam as cenas de ação da versão japonesa, que né? era mais bem feito. Que era um negócio assim, mas era interessante. É interessante. Apesar dos Estados Unidos ter todo o equipamento, toda aquela produção hollywoodiana, mas eles não conseguiam fazer aqueles efeitos. Cenas de ação. Que é complicado, mas né? Então, Kennedy, a questão de eles ter se baseado também no Super Sentai, pela franquia, eles pegaram a franquia mesmo pro ocidente e desencadearam mesmo o Power Rangers, porque a gente vê que Power Rangers se desencadeou em vários seriados, né? Isso. Com nomes diferentes. Então isso é uma franquia já baseada justamente pelo Japão, né? Isso, pelo sucesso que tinha lá, vamos apostar nessa forma aí, nesse seriado, nesse lado infanto-juvenil, vamos ver se dá certo, e deu, foi um estouro, foi um sucesso. Tinha bonecos que também eram vendidos no Brasil. Boneco da cabecinha, né, mano? Você lembra? Isso. Que baixava a cabeça aqui e saia a cabeça dele se transformar no seu capacete. Também, que por sinal muito caro. Megazord, né? Que é o primeiro robô, era lindo, que eram vários veículos, aí se encaixavam e faziam um robô, né? Era um negócio bacana, igual como era no... Sendo que até os brinquedos dos Power Rangers mesmo, porque sendo mais ocidentais, né, a franquia pegou mais pro lado do ocidente, fez até mais sucesso do que os próprios tokusatsu na época, certo? Porque se espalhou bastante, eu lembro que eu tinha alguns brinquedos, o Ranger branco também, né, que você tá falando que mudava a cabeça, tinha a espada que era o sabá, né? Isso, e assim como o Sentai japonês, foi dando sequência à produção Power Ranger americana, sempre, vai lembrar sempre com o nome Power Ranger. Ainda hoje se chama Power Ranger. Eu não sei se ainda continua. Continua. Não acompanhei mais. Não sei, não vou ter informação de cabeça, mas talvez mais de 20 temporadas, né? Cada temporada é um esquadrão japonês, né? Eles pegaram e adaptam, faz tudo. A informação que eu tenho hoje é que Power Rangers, na verdade, as mais novas, né? Eles já estão começando a fazer algumas cenas de ação também.
Eles já estão fazendo alguma coisa, não é mais simplesmente a cópia do Japão, mas a ideia é a ideia mesma, né? E no Japão, os Super Sentais continuam ainda, né, Kennedy? Até hoje se tem filmes que fazem encontros de equipes, né? E por aí vai, é bem longo esse papo. A gente tem que dar um intervalo aqui agora, né? Não, o papo tá bom, né? Mas vamos fazer um intervalozinho básico, Marcelo? E o Baião Nerd dá um tempo e volta já. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibida às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Estamos de volta com um especial para aqueles que ficaram marcados pela Rede Manchete. E agora é a hora de falar dos medalhões, daquelas coisas que quando a gente fala de Manchete a gente lembra de cara, né? Para começar, o fantástico Jaspion. Auxiliado e treinado pelo profeta Edin, o guerreiro Jaspion jura defender a galáxia das forças do mal. Jaspion, né? Quem que não sabe o que é Jaspion? Oh, né? Gostava que era? Demais. Jaspion foi onde tudo começou. A história do Tokusatsu na TV Manchete foi com o Jaspion. Foi uma febre. É muito interessante a gente falar que no Japão não fez sucesso. É, exatamente. Não sei porquê. Não gostaram do cabelo do Jaspion, que era grande demais, era meio tosco, daquela ajudante dele. Eu acho que talvez é isso que você ia falar, né? Não sei. Depende. Que o Jaspion era um dos japoneses que eu vi que tinha um Black Power. Um Black Power. Não existia isso. Não existia, porque japonês a gente pensa. Mas na metade da temporada ele mudou o cabelo. Ele dá uma alisada depois, cortou e dá uma alisadinha. Mas assim, ó, no começo, aquele cabelo dele chamou a atenção porque a gente pensa, japonês, cabelo Black liso, Power, né? E blusa de oncinha, viu? Isso. Blusa de oncinha que ele usava, né? Umas coisas meio assim, estranhas, né? E Jaspion, no Brasil, né? No Japão era Juspion, né? Que é Justice Champion, né? Isso. Campeão da justiça, né? E aqui virou Jaspion porque ficava Juspion, é muito esquisito, né? Então fizeram uma adaptação que eu acho que é até legal, né? Jaspion, né, Kennedy, é de um gênero diferente do que o Super Sentai. Eles têm um nome pra esse gênero do Jaspion, que é o Guerreiro Solitário, né? É o Metal Hero. Metal Hero, né? Que é chamado, né? Metal, assim... classe de heróis, sempre... ou era aquele herói solitário, sempre com armadura, sempre com espada. Que veio Jiraiya, veio o Giban, veio o Shaider e outros, né? Veio o Spilvan, que é o Jaspion 2, a inversão daqui. Inversão daqui, né? Spilvan. Jaspion 2 foi a inversão da Manchete com o marketing da Manchete. Chamava Jaspion 2, que era, mas não era Jaspion 2. Mas também uma das coisas que me chamou muito a atenção no Jaspion foi a forma do Dylion lutar, né? Isso, era meio violento. Muito violento demais. Praticamente era aquela espécie de Megazord que dava voadora, puxava o monstro pelo chifre e jogava longe, né? Era bem
bem engraçado bem até. MMA mesmo. Eu acho assim, o Dalion, quando não matava na porrada mesmo, ele tacava a espada. Isso, quando soltava um raio. Soltava um raio, né? Que era o raio que tinha no peito. Mas era complicado aquele negócio daquela luta ali. Mas é um grande sucesso, né? Demais, Acho demais. que O merchandise foi lançado, vendeu tanto quanto o He-Man e outras séries. E é quase intocado, né? Você vê que a gente falou aí do Flashman, que virou depois Power Rangers. O próprio Spielman, que eu tô falando aqui agora, que virou o VR Troopers, né? Que passou aqui no Brasil também, VR Troopers, né? Tosca, né? horrível. Que é super trash, né? Mas o Jasper é intocado, né? Eu não vi ainda fazerem outra coisa com as imagens do Jasper, né? Foi lançado em DVD no Brasil há pouco tempo, foi um sucesso absoluto, né? Muita venda. É muito incrível, né? Se você for ver. E tem uma história bacana também, né? O final, ele é bem diferente, tem a história das crianças raptadas, crianças escolhidas, né? Tem o nome, né? Assim, o Tokusatsu, ele sempre teve uma mensagem educativa. Você vê nos Changeman, sempre teve aquela mensagem... de moral, né? Final, meio ambiente, ecologia, vamos matar os monstros, mas vamos deixar uma mensagem. Diferente daquela coisa norte-americana, violência... Explode o monstro, mas tudo tá bem, porque... Salvar o planeta Terra. Salvar o planeta Terra, essa é a Pode mensagem. monstro, a qualquer custo, mas tem que salvar a Terra. Mas foi interessante, marcou muito a minha infância. Eu lembro demais, né? Eu tenho que confessar pra vocês que quando veio o Revival e veio o DVD, essas coisas eu já não aguentava mais também. Né? Eu não assisto DVD, até porque Jasper é uma das coisas que eu acho que é legal deixar no passado. Você assiste hoje em dia, você vê que é um pouco tosco, acima do limite, né? Acostumado com as produções de hoje, né? A gente vê que, poxa, era naquela época, não precisava ser assim, tudo. Mas marcou, né? E marcou muito a própria Manchete, né? Muito, demais. Deu uma guinada de... Eu tava lendo na internet, né, que Jasper, quando passava, ele assumia dava um topo de audiência que a Manchete não tinha normalmente, né? Então, para eles, são muito importantes. Concorrer né? com também a sessão da TVS, que era SBT antigamente, Globo, Bandeirantes. Então, foi uma grande força com que certeza. teve. O que é que a gente pode falar agora, Marcelo? E para fechar com chave de ouro, um dos desenhos animados que foi um grande responsável pela expansão dos fãs da cultura japonesa no Brasil foi os Cavaleiros do Zodíaco. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos ventos e desejos a realizar, pois as asas e o coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya. A história mostra 5 guerreiros místicos chamados de cavaleiros, que lutam vestindo armaduras sagradas, baseadas em diversas constelações que os protegem. Esses cavaleiros têm como missão defender a reencarnação da deusa grega Atena, que, por sua batalha contra outros deuses no Olimpo, pretendem dominar a Terra. Bom, Cavaleiros do Zodíaco, né? Foi um dos grandes sucessos, não vou dizer a Manchete, né? Da TV brasileira, né? Quem é que não lembra a febre que foi isso quando chegou no Brasil... 96? 94, né, quando chegou, acho que o horário era 5h30, 6 horas, uma coisa assim, e você andava pela rua e não tinha nenhum menino na rua. Era. Tava todo mundo na frente da TV assistindo, né? Um grande sucesso mesmo, né? Mais um representante do gênero shonen, que a gente tá falando aqui, aquele típico desenho animado de ação, feito pro público masculino, japonês, adolescente, né? Então, muita luta, né? Era um anime, acho que muito marcado pela história do sacrifício que os personagens faziam uns com os outros, né? Marcelo, tu gostava muito, né? Adorava. E gosta ainda, né? Gostava. Eu sempre brincava depois que terminava ali Cavaleiros Zodíacos, os meninos apareciam na rua, todo mundo queria ser... Todo mundo queria ser o Seiya, né? Seiya, que nunca morre. Sempre eu era o Shiryu, levava sempre uma porrada nas costas, né? Sempre era assim, sempre terminava assim, né? Pra quem não lembra, o Shiryu tinha uma tatuagem que era o ponto fraco dele nas costas, né? Que era bem na pata do dragão. Isso, né? Mas eu acho assim que Cavaleiros, né? Até hoje é um produto forte, né? Há pouco tempo, né? A gente teve a comemoração de 25 anos de Cavaleiros, né? 25, né? De 88, isso, né? Mais ou menos 2012, né? Então a gente teve várias coisas. Tem coisas sendo lançadas de Cavaleiros ainda, a gente vai falar já um pouquinho sobre isso, né? Mas na época, é bom falar também que Cavaleiros é sinônimo de sucesso comercial, né? Brinquedo, né? Eu assistia Cavaleiros do Zodíaco e a propaganda era o bonequinho que tinha uma armadura que quando desmontava, virava a constelação dele, né? Então é um negócio que
a Bandai foi uma coisa que foi feita em parceria aí da Toei e a Bandai, que é a empresa de brinquedos do Japão, né? E isso estourou uma coisa, levou a outra para um sucesso maior das duas coisas, né? Os bonecos hoje em dia são vendidos a preços caríssimos aí no Mercado Livre, no eBay. Isso né? original, né? Original, né? Falsificação eu tenho 5 falsificados na casa. Tinha os falsificados, os vários, Taiwan da época. Não é legal, né? Mas assim, comprei um por R$10. Um por R$10? Por R$10. Como é que tava, né? Mas os originais tinha parte de metal, né? Esse padrão até foi utilizado para outros brinquedos depois. Eu lembro que tem até uma coisa que passou na manchete também, que é um Inspector, né? É aquele trio de policiais. Isso. E eu comprei o boneco e a estrutura dele era muito parecida com o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, você viu até com um molde aí para outras coisas depois que vieram, né? E é um grande sucesso, né, Cavaleiros, né? E para terminar o nosso programa e ao mesmo tempo fazer um link aí com o assunto do verbete de hoje, a gente vai para o quadro Prato Cheio. E no prato cheio de hoje, aproveitamos a deixa dos Cavaleiros do Zodíaco e vamos falar das novas reencarnações dos Guerreiros de Atenas. Em primeiro lugar, o anime Saint Seiya, Lost Canvas. A série dá destaque ao antigo Cavaleiro de Bronze de Pégaso, Tema, e mostra as aventuras ocorridas antes da série original. Lost Canvas, né? Lost Canvas. Já assistiu mais do que eu, Marcelo. Eu sei que você já assistiu, né? Conta aí um pouquinho o que é que fala o Lost Canvas, então. Bem, Lost Canvas, o começo da série, né? Mostra a origem. Não é a história clássica dos Cavaleiros que a gente assistiu na manchete, mas uma história antecipando a história clássica deles. Que já era um cavaleiro chamado... um órfão, né? Ele se passa num orfanato, começo ali, que tem um garoto chamado Tema, uma menina chamada Sasha. Pronto, Sasha. E Alone, né? Que praticamente vai reencarnar o Hades, né? Então, disso aí, o Tema ele é descoberto pelo Doku de Libra, que até na clássica... Que é o único personagem que tá no Lost Canvas e também tá na série original, né? Que praticamente sobreviveu. É o mesmo, né? Quem conhece a história dele sabe, não é spoiler falar, né? Que o Mestre Ancião, né? Que ele é o Cavaleiro de Libra, ele tem uma técnica lá, que ele bate coração uma vez por ano, uma coisa assim, né? Ele sobrevive aí 240 anos, né? Acompanhou todas as épocas do Cavaleiro. Exatamente, né? E o que dá aquela... Bem que até na clássica, na versão clássica, um pouquinho pra cá, em uma versão contra uma guerra do santuário contra o Hades, né? Bateu um pouco no assunto da amizade do Doku e do Xion, né? Que dentro do Lost Canvas aparece bem mostra bem, né? Muito focalizado, a relação entre a amizade entre o Doku e o Xion que tinham entre os 12 Cavaleiros de Ouro. Sendo que no Lost Canvas, os 12 Cavaleiros de Ouro aparentam ser bem mais poderosos do que na própria versão clássica. É bom a gente explicar algumas coisas também, né, Marcelo? Lost Canvas, ele primeiro é baseado no mangá, que é história em quadrinho japonesa, que não foi feito pelo Masami Kurumada, que é o autor dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Então é um mangá que inclusive tem um traço que ele tá acima do nível, né, do Masami Kurumada, né? Se você vê o mangá de Lost Canvas, ele é lindíssimo o desenho. Foi levado isso pro desenho animado também, que ele é muito bem feito, né? As cenas de ação são muito legais. Como você falou, não faz parte da cronologia oficial, né? Vamos dizer. E é uma coisa assim, é coisa de japonês, né? Tem uma história que foi feita pelo Masami Kurumada, que chama Saint Seiya The Next Dimension, né? Que é a mesma coisa. É no século XVIII, mais ou menos, 240 anos antes da saga original, né? E é feito pelo Masami Kurumada, mas tem uma história diferente do Lost Canvas. É a mesma coisa, mas é diferente, né? As coisas do Japão tem muito isso, né? E o Lost Canvas, ele tem o anime, que ele é muito bonito, são 2 temporadas só, né, Marcelo? De 13 episódios, Uma coisa assim, 26 episódios, isso, mais ou menos. E no caso do Lost Canvas, Lost Canvas, no caso dele, ele chama a atenção pelo modo que os Cavaleiros de Ouro, eles são bem focalizados, eles aparecem também, e cada vez que eles têm ali uma aparição de 2 a 5 episódios, acontece a batalha entre os Cavaleiros de Ouro e os Cavaleiros inimigos, né, e acabam praticamente sendo exterminados, né? A cada extermínio, quem está assistindo se sente também junto ao personagem, porque é bem emocionante quando os cavaleiros vão sendo exterminados um por um, né? Até sobrar o Doku. Que é o único Cavaleiro de Ouro que sobrevive e continua para a reencarnação seguinte da Atena, que aí fica na Saori, né? Mas a Sasha, como você falou, né? Isso. Mas, Marcelo, não foi o único derivado, né, em desenho animado dos Cavaleiros do Zodíaco novo, né? Além de tudo que passou, né? Outro anime derivado é o Saint Seiya Omega, né? Mais recente, inclusive, do que o The Lost Canvas, né?
熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたまんまじゃいないと誓い合った遥かな銀河ペガサスファンタジーそして夢だけは誰も奪えない心の翼だからSay say yeah A Desaltena ainda está na Terra, enfrentando o mal, como vem fazendo há milênios, mas agora junto com uma nova geração de cavaleiros, né? Então, Saori continua, a Saori da série clássica, né? Lembrando, na série clássica dos cavaleiros, a gente tem todas aquelas sagas, né? Tem a saga do Santuário, Asgard, Poseidon, né? Talvez tenha esquecido alguma coisa. Tem os movies, né? Isso, saga de Hades depois. Saga de Hades depois, que vem até um pouco mais próxima dessa... E o Ômega acontece depois disso tudo, né? Isso. O Ômega aí já tem um novo cavaleiro de Pegasus, né? Novo cavaleiro de Pegasus, qual é o nome dele? O nome dele é o Koga. Koga, exatamente. Então a gente tem novos cavaleiros de bronze. O Seiya é o Pegasus, o original, ele aparece na série como Cavaleiro de Sagitário de Ouro, né? Isso. Já como Cavaleiro de Ouro. Então ele é uma continuação direta da série clássica, né? Eu vi alguns episódios, é muito bonita a animação, muito bem feita. É uma coisa atual, ela está sendo exibida agora ainda, no Japão, né? E é bem bacana, né? Tem uma movimentação legal. Mas aí eu faço é bom fazer logo uma... Você, espectador que está assistindo agora, talvez estranhe assistir um pouco, porque ele é um pouco infantilóide, na minha opinião, né? Não sei se o Marcelo concorda, Isso, né? Tem até algumas coisas curiosas na nova saga, né? Ômega agora, que ele pegou praticamente quase uma versão meio Harry Potter, vamos dizer assim. Por quê? Harry Potter? Harry Potter. Por quê? Vamos dizer assim, não é magia, mas a própria Saori monta uma escola para treinar os cavaleiros, né? O que no Harry Potter montava a escola de magos para enfrentar inimigos mais poderosos, do mesmo jeito aconteceu dentro do seriado do Sansei Ômega. E aí nessa escola também eles acabam se encontrando junto com alguns outros cavaleiros, como o de Urso, né? Também o filho do Shiryu com a... Esqueci o nome da menina, rapaz. Aquela meninazinha que fica perto da cachoeira, né? Isso. A eterna companheira do Shiryu. A eterna companheira dele, né? Você falou dessas novas sagas, que tem um lado mais infantil. Talvez esse seja o motivo por eu não ter acompanhado mais. É possível. Porque a clássica era bem dramática. Tinha os conflitos, os combates, mas tinha um lado dramático, a perda de um cavaleiro, a irmã do Seiya, que eles achava que ainda estava viva, vamos dizer que estava morta. Isso foi que se completar até uma parte dessa saga da Irmã do Seiya em um dos filmes, né? O Prólogo do Céu, eu acho que foi. Tem que a Overture, né? Que é um ótimo filme dos Cavaleiros. Filme também lindíssimo, adorei, que eles já estão mais melancólicos, de tanto lutar, já estão... Porque praticamente os cavaleiros zodíacos de bronze ali sempre estavam defendendo a Atena, mas sempre levavam a pisa. E no filme Prólogo do Céu já ficam mais daquele jeito... Mas eles todos ficam meio caquéticos, né? O Seiya, nesse filme, ele já começa baleado, né? Mas ainda consegue fazer muita coisa, né? Mas voltando aqui o Ômega, né? Uma curiosidade do Ômega é que as armaduras não estão mais guardadas nas caixas, né? Nas caixas que ficavam nas costas dos cavaleiros. Mas agora em gemas, que é umas pedrinhas que pode ser usado como anel, influência do Pokémon aí, viu? Isso. E aí o pessoal pensa... Talvez, né? Porque o pessoal pensa, como é que a armadura fica dentro de uma... pecinha desse tamanho, ela fica guardada dentro de uma dimensão entre essa e próxima à constelação protetora de cada personagem. Mas é legal, a série. É legal. Olha, é bom dizer, quando eu falei infantil, não quer dizer que seja infantilóide, não. Se você assistir Cavaleiros hoje, né, alguns anos depois, você vai estranhar algumas coisas, você vai achar um pouquinho infantil, né. E a série, ela vai nessa pegada, né, e ela vem atrás de um público novo, né, tenta pegar, que é um antigo, mas ela é bem autoexplicativa, não depende tanto da clássica, né. Então aí fica como dica para você conhecer também, né, Sensei Lost Canvas e Sensei Ômega, tá? E esse foi o Bionerd de hoje, pela sua TV Interaja. Esperamos que você tenha gostado, mas vamos ter certeza que alguns de vocês talvez tenham sentido falta de outro tokusatsu, um anime exibido pela Manchete, né? E o que é que o espectador vai fazer nesse caso, Marcelo? Bem, é fácil. Basta mandar um e-mail para o endereço que está passando aqui na tela, certo? E ainda deixar também um recadinho bonitinho na nossa fanpage. Deixou, tá? Pode correr até o risco, né? De ter a grande sorte, né? O grande privilégio de ser lido aqui por nós nos próximos programas, né? Recomendem, curtam, compartilhem, né? Façam a gente ficar milionário, né? Estamos aí para isso, né?
Posso falar isso? Posso, né? Não sei. Não é meu objetivo Então- me tornar milionário. Não? Não. Que isso, velho? É salvar o mundo, cara. Salvar é? o planeta. Salvar o Esse aqui mundo, assistiu muito Cavaleiros Sem do cobrar Zodíaco. direitos autorais, né? Então, pessoal, a gente se encontra na próxima. Tchau! Opa! Esquecemos de uma coisa. Como é que a gente ia fazer a deselegância, né, Marcelo? De não agradecer o Kennedy Sobreira. Valeu. Amigo, muito obrigado pela sua presença. Teu agradeço. conhecimento vai ser muito importante nos outros programas. Valeu. Tá bom? Na Agora hora de pode- chamar, eu sempre venho aí. Uma satisfação estar aqui. Viu? Obrigado aí por esquecer de mim. Obrigado por esquecer de mim. É. Valeu. A gente- Eu alfinetado de ti, Marcelo, aí, viu? Por que tu esqueceu dele, viu? E aos fãs aí, os nerds, os otakus, a gente pede desculpa se faltou alguma coisa, algum anime, algum tokusatsu. A gente sabe que é muita coisa, né? Patrino, Spectre, Giban. Mas nos próximos aí vai haver mais chance aí. Você vai vir mais vezes, a gente não vai Na esquecer de te hora, apresentar na no hora. final, viu, cara? Chamar, a gente faz o flashback aí. Tá certo, agora sim, viu? Tchau.